Agora sim, vamos nos colocar em pé uma vez mais, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Oremos uma vez mais. Senhor Jesus, obrigado por este culto tão gostoso que abençoa a nossa alma. Obrigado pela tua presença, obrigado pela liberdade que temos, livremente podemos te cultuar aqui nesta cidade, neste país. Nós te agradecemos por isso. E nessa hora pedimos também que o Senhor abençoe as nossas crianças, cada professor e professora que dedica do seu tempo, da sua vida para falar aos nossos pequeninos, que a tua unção esteja com cada um deles e que todos os nossos filhos e filhas recebam as boas notícias e se tornem discípulos do Senhor Jesus. E agora, Senhor, abre o nosso entendimento, a nossa atenção e fale conosco uma vez mais, pois nós te suplicamos na certeza de que tu aqui estás. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Continuando nossa série de mensagens com o intuito de aprender com o sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, onde o Mestre nos ensina sobre o que ele definiu como atitudes daquele que é ou daquele que pode se tornar um mais que feliz. Definição que contraria a nossa lógica de realização e sucesso, pois, como falei na primeira e na segunda parte, a nossa idealização de sucesso é: eu planto, eu colho, eu retenho fruto, eu desfruto daquilo, e isso para a gente é o que temos como alvo da felicidade. Enquanto que o Senhor fala algo de maneira muito oposta. O Senhor nos fala sobre ações que vão além desse óbvio do plantio e da colheita. O Senhor Jesus vai além daquilo que eu desejo plantar e colher para o meu uso. O Senhor fala mais daquilo que eu posso fazer para o meu próximo. E fazendo para o meu próximo, eu sim, nas palavras dele, ganho, me torno um destes bem-aventurados. O Senhor Jesus define este status, então, relacionando como resultado daquilo que eu faço, estendendo Ele em mim e aquilo que dele em mim existe, e aí eu posso tocar a sua vida, eu posso tocar cada indivíduo que ao meu redor está. Para quem não esteve aqui, a semana passada, todas as mensagens estão nas redes sociais, você poderá assisti-las todas. Geralmente, quando pensamos e traduzimos a palavra humildade, nós definimos este termo como uma atitude contrária ao orgulho. Para um consciente coletivo muito vasto, bastante gente, humilde é o que desprendeu-se de qualquer status de autoritarismo. Humilde é aquele onde não reside soberba. Ele não mantém o que chamamos de nariz empinado, ele não mantém pose alguma. Assim, a maioria de nós define e tem essa ilustração, essa imagem quando pensamos em alguém humilde. Pensamos em alguém desprovido de qualquer prepotência, que não usa do que tem para afirmar o que é, que não usa do que tem para afirmar o que gostaria de ser e que ainda não é. Nós também temos talvez já quase um vício ou um comportamento generalizado que é associar humildade com pobreza. É muito comum. O tanto humilde quanto o pobre parecem ser termos intercambiáveis.
Parece que na nossa mente eles possuem o mesmo significado, um mesmo biotipo, uma mesma ação, mesmas ações. E por assim ser, nós, interessantemente, reparamos que quando um rico é alguém que não ostenta o que possui, nós chamamos este rico de humilde. Nós costumamos dizer, ele tem muitas posses, mas é uma pessoa humilde. Nós usamos o adjetivo do pobre para definir uma boa postura de um rico. Eu acho muito interessante. E com essas ideias presentes em nós, é possível chegar diante dessa bem-aventurança e interpretá-la além das nossas concepções, além daquilo que eu tenho na mente quando penso na palavra humilde, além do que você carrega na sua mente quando você pensa em alguém, em um ser humano que você coloque o rótulo. Ele é um ser humano humilde. Nós definimos então a partir do entendimento de uma experiência que nós temos diante do que reconhecemos como humildade. E essa definição, ela ecoa pela terra, pela história. Para você ter uma ideia, o Benjamin Franklin, quando falou sobre humildade, ele disse: ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia, com os inferiores é nobreza. Santo Agostinho diz: ser humilde sim, para evitar o orgulho, mas voe alto para alcançar a sabedoria. E um escritor francês chamado Georges Bernanos disse: ser humilde não significa, de modo algum, escute isso, procurar humilhações. E diante disso, do que você tem, do que alguns homens na história disseram, da sua concepção, das imagens que você carrega, a pergunta que fica: o que será que Jesus quis dizer quando ele disse: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança? Primeiramente, esta bem-aventurança, ela ecoa não uma palavra originalmente de Jesus, essa palavra ecoa as palavras do rei Davi. No Salmo 37:11 está escrito: mas os humildes, como nós lemos, receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Davi referiu-se àqueles que, número 1, não demonstram arrogância contra o seu próximo. Ele fala sobre o humilde como aquele que reconhece a sua completa dependência de Deus. Ele confia no Senhor, então ele faz o bem. Ele não é influenciado pela maldade, como todo o contexto do Salmo nos diz. E tendo entregado o seu caminho ao Senhor, ele confia no Senhor e ele aguarda que os seus desejos, os desejos do seu coração, sejam atendidos. E Davi conclui: olha, estes herdarão a terra por herança e desfrutarão do pleno bem-estar. Quando ele então coloca esta frase do pleno bem-estar, imediatamente nós podemos definir um pouco sobre essa terra. Mesmo este texto, originalmente presente no livro dos Salmos, presente no livro do Testamento, ele parece não referir a herança da terra de Israel, da Áretz. Porque mesmo na Áretz não há pleno, não há plenitude, não há pleno bem-estar. De modo que esse salmo pode ser visto como um salmo messiânico, um salmo que prevê um momento posterior. Eu não preciso aqui dizer nada para você, porque você sabe exatamente que pleno bem-estar é uma situação, um sentimento não conhecido em nenhuma parte do globo, em nenhum lugar do globo. No melhor lugar do primeiro mundo, você pode dizer: lá nós temos pleno bem-estar, porque isso não é verdade. Então, se ele não se refere a uma terra local, nem mesmo a terra prometida, ele está talvez sinalizando uma nova terra. Ele esteja então sinalizando um novo céu, inclusive uma nova era, um outro momento. Pois somente nela
E se você se arrepiou com o termo nova era, não se preocupe, não estou falando dos duendes. Estou falando de um outro momento, que o homem poderá viver o pleno bem-estar que ainda nós não conhecemos. Nós vivemos um pouco desse pleno bem-estar em alguns momentos na presença de Deus. Nós desfrutamos de momentos que o Deus enche o meu e o seu coração em bondades, em manifestações, no anonimato, no joelho, em relação ao ser humano. E essa plenitude de bem-estar nos infla, nos deixa felizes, mas são só momentos. Porque depois enfrentamos as aflições, depois enfrentamos as demandas da vida, cada um com a sua, e elas parecem também se renovar. Nós não vivemos plenitude de paz 100% no nosso dia, nós enfrentamos dramas com a paz interior, mas plenitude absoluta é algo que vivemos somente momentos, experiências, esperando que ela seja plena um dia em nossos corações. Portanto, a primeira conclusão que nós podemos chegar é que Jesus utilizou-se das palavras de Davi em seu sermão. E Jesus adicionou nas palavras de Davi o título do nosso tema da nossa série, Mais que Felizes, para os que do Senhor dependem. Saindo do Antigo, indo para o Novo, no Novo Testamento nós temos outros usos da mesma expressão. A palavra traduzida como humilde aparece em outros contextos, podendo também ser entendida, escute isso, como ausência da pretensão. E da pretensão que é provinda das, com S mesmo, vaidades. Ou, também eu leio, entendo, interpreto humildade às vezes como um termo intercambiável com mansidão. Pedro, para te dar alguns exemplos, em sua carta, ao aconselhar as mulheres, vocês mulheres, sobre onde a beleza deveria estar e permanecer, Pedro utiliza-se desse termo, dizendo, pelo contrário, que a beleza esteja no seu interior, que não parece, beleza demonstrada num espírito dócil, manso, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Em outra ocasião, o mesmo apóstolo Pedro também mencionou, olha, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, saibam aquilo que vocês dizem crer, contudo, façam isso, e ele novamente inclui a palavra, com mansidão e respeito. Pedro está dizendo que a mansidão, como disse, outro termo para a humildade, deve ser o padrão aos que respondem sobre a sua fé. Que não vai fazer da fé um palco, um cenário de briga, como é tão comum, ao ponto de ouvirmos isso comumente nas ruas. Religião, eu não discuto religião. E eu acho que essa frase vem do resultado das explosões que pessoas tentando defender a Deus provocaram. Ao invés de seguir a mansidão do mestre, imitam a explosão do mal, na tentativa de defender com unhas a força e colocar Jesus goela abaixo de algum receptor ou de algum ouvinte. O irmão de Jesus, Tiago, também fez uso deste termo. Tiago escreveu assim, olha, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele pergunta. Que o demonstre, então, por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. O sábio, então, reconhece, nas palavras de Tiago, reconhece a dependência da fonte de sabedoria que é Deus. Então, a sua humildade é resultado dessa conexão com a fonte, porque conectados na fonte, percebemos como Ele é grande, como somos pequenos. Então, mantemos um coração humilde e submisso. E não entra, então, a tentativa de eu me tornar Deus, mesmo quando eu não digo ser. Ou não entra, então, no coração o desejo da loucura de achar que podemos determinar aquilo que Deus faz. Sem se esquecer que humildade, mansidão também é resultado, também é vivência, também é experiência daquele que deve exercer o domínio próprio na sua vida. E entendemos o domínio próprio de todo aquele que tem o fruto do Espírito.
Lembrando o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão e domínio próprio. Portanto, não dá para dizer que eu sou cheio de Deus e sou um pavio curto que vou explodir com todos aqueles que pisarem no meu calo. Não dá para dizer que é compatível eu ser cheio desse Espírito e viver em brigas, em discussões o tempo inteiro, de uma maneira fervorosa, porque mansidão, domínio próprio, é o caminho, é o fruto, é o exemplo. E Jesus utilizou-se também desta palavra que lá apareceu nas bem-aventuranças, em outras ocasiões, quando ele disse, de maneira muito direta e linda: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus encarnou esta palavra, Jesus foi além das palavras. Naquele dia, quando entrou em Jerusalém, na chamada entrada triunfal, Jesus manifestou ali a previsão profética e o grito profético que é descrito pelo evangelista Mateus é: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. O humilde é o que reconhece verdadeiramente o pobre status da sua alma. O humilde é que percebe que este pobre status da alma é um status que dividimos com todos. O humilde é aquele que percebe que o seu status interior não depende do seu status financeiro, ou que seu status interior da sua espiritualidade não tem que refletir a sua alegria pela conta positiva ou pela conta no vermelho. Aliás, a minha impressão me diz que a conta no vermelho deixa os seres mais equilibrados. Não é para você ficar com a conta no vermelho, mas geralmente é isso que acontece. O humilde é quem discerne dependência de Deus. Quem entende essa dependência não consegue ser orgulhoso, não consegue ter soberba, não consegue manter prepotência, pois sabe que sem Deus nada pode fazer, sabe que sem Deus nada fez, reconhece Deus em toda a sua trajetória e caminha e percebe que não quer prosseguir sem a presença do sagrado na sua vida. O humilde, então, não nutre, eu sou isso por causa daquilo, eu faço assim porque eu creio da minha mente. O humilde entende dependência, vive dependência, espera por dependência e não quer ser independente de Deus. Por isso que Jesus, então, diz no seu sermão: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mais que felizes seremos quando essa consciência de dependência do Pai, que me motiva a crescer, que te motiva a crescer à semelhança de Jesus, dirigir, escute, completamente o seu dia e não um momento. Quando essa dependência dirigir você diante dos dramas, dirigir a minha vida diante das dificuldades. Quando esta sensação se tornar concreta dentro de mim, e ela só se torna concreta dentro de mim quando eu passar por alguns vales e perceber que na dependência de Deus, Deus estava comigo. E Ele não me deixou, e Ele me segurou pelas mãos, e Ele disse: eu vou com você até o final. O contrário disso é não depender, o contrário disso é dizer sem dizer. O orgulho que me mantém, que me faz discernir o caminho que eu devo seguir, e eu sigo então num caminho que pode ser até linear,
Mas ele não é um caminho que sobe, que acrescenta, porque ele se mantém baseado nas experiências que tive. E o que dá certo, eu repito. E é óbvio que repetir o que dá certo faz parte da sensatez. Mas Deus vai além. Deus vai acima, Deus tem mais, porque humildade que reflete dependência de Deus, reflete um desejo do coração, da alma, e não de dizer, Senhor, eu sou um coitadinho, e não sentindo absolutamente nada disso. Para que possamos entender as nossas limitações, eu preciso manter esse coração dependente, e para que eu entenda as limitações dos outros humildes, porque eu não estou sozinho e você não está sozinho nessa equação, para que entendamos as limitações dos outros humildes, os nossos irmãos que também dependem de Deus. Eu então sou humilde, dependente, manso, e eu participo de um crescimento junto com você, rumo à terra que será herdada por todos nós. E isso me faz então ter mais paciência, mais tolerância, como Deus tem comigo. Mas se, porventura, o meu próximo não viver nessa consciência, se o meu próximo não vive no desejo, na vontade de depender de Deus, e a conduta dele começar a me afetar, isso não deve servir de desculpa para dizer, então, agora a humildade, a mansidão acabou, porque veio dele o ataque. Veio dela. Não. A conduta dele ou dela não devem nos afetar. Não pode mudar a minha decisão, a minha vocação, as palavras de Cristo Jesus, dizendo, mais que felizes vocês serão, se tiverem essa humildade, essa mansidão. De modo que a minha mansidão, a minha humildade deve estar sempre presente, diante de qualquer indivíduo, diante de qualquer circunstância. E esta é a tarefa para quem depende de Deus, pois não é uma tarefa fácil. Esta deve ser a tarefa de deixar o meu coração crescer, olhando para Ele e dizendo, Senhor, eu preciso. Porque, irmãos e irmãs, para a humildade transformar-se em orgulho, não precisamos de muito. E para a mansidão tornar-se em ira, nós sabemos, basta um olhar. Um olhar. Alguém sai da mansidão para uma profunda ira. Mas que felizes podemos ser reagindo mansamente, lembrando o tempo todo que Ele é a fonte e que eu dependo da fonte para existir. Mas que felizes podemos ser estando atento ao orgulho, essa semente de veneno que contagia, contamina tão rápido. Mas que felizes podemos ser lembrando que somos pó, viemos do pó, voltaremos ao pó. Mas que felizes podemos ser tratando o nosso próximo com a consciência de que estamos todos num mesmo barco, um barco de aperfeiçoamento, com a mesma missão de influenciar, com a mesma missão de transformar positivamente o mundo que vivemos, mas que felizes seremos com a certeza, confiança e fé de que o capitão de nossas almas não quer deixar ninguém naufragar, não há alegria nos céus nisso. Ele, que poderia ostentar um verdadeiro orgulho por ser o que diz que é, por ter o que diz ter, Ele preferiu se esvaziar para mostrar o caminho. Ele preferiu se esvaziar para não nos deixar sozinhos. Portanto,
Pelo contrário, estejamos sempre com Ele, nele, para Ele, rumo à nova terra e não perpetuando a nossa terra de violência, as nossas explosões, os nossos orgulhos, as nossas axiologias. Estejamos com Ele, caminhemos com Ele, pois nós dependemos dEle, e quem tem bom senso entende que sem Deus nós nada podemos fazer. Talvez você esteja vivendo uma encruzilhada na sua vida onde o seu orgulho esteja falando mais alto. Talvez você constate na sua história que o seu orgulho não tem te levado para grandes lugares, para grandes momentos. Ou talvez você esteja ainda segurando o seu orgulho, porque o orgulho é sinônimo de poder. Eu mantenho o controle sobre aquilo que eu quero fazer. Mas o convite de Jesus é: seja mais que feliz, adotando humildade e mansidão em todas as horas. Quando der vontade de brigar, de deixar a mansidão de lado, quando der vontade de explodir porque já aguentou demais, é assim que falamos. Bem-aventurado é uma vocação de calar a alma e dizer: Senhor, eu dependo, eu confio, eu espero, eu entrego, eu me deleito em Ti, e que seja a Sua mansidão o meu caminho. Se essa mansidão for presente em nós, nós teremos reflexos em todas as áreas. Solteiros, casados, jovens, adultos, velhos, todos na humildade, na mansidão do Senhor, para que possamos herdar a terra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, perdoa-nos por todas as vezes que permitimos o orgulho crescer e deixamos de ser mais que felizes ali, instantaneamente. Pois o orgulho não autentica, não é autenticação de plenitude, é autenticação de falsidade, porque somos pó. Porque o orgulho causa facção, divisão, diferença, enquanto que a humildade, a mansidão inclui, abraça, absolve, perdoa e nos faz lembrar que carecemos desta mesma inclusão todos os dias. Ai de nós se não fosse o sangue de Cristo que nos incluiu. Em nome de Jesus, levanta-nos, Senhor, como um povo humilde e manso. Levante essa característica, Senhor, nos casamentos, nos relacionamentos, nas conversas, nas amizades, no convívio profissional. Oh, Pai, ajuda-nos. E que esta bem-aventurança seja estampada em nossos rostos e em nossas atitudes, em nossas ações, em nossa vida. E que essas ações possam trazer mais paz para este mundo e mais esperança rumo à terra da plena paz, da plena vida, da plena presença do Senhor. Ajude-nos, Senhor, todos nós a crescermos humildes, quebrantados, com fome do Senhor, em Cristo Jesus.